Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Manda Aqui Solidário. Eu sou o pastor Carlos Gomes, um dos pastores auxiliares aqui da Igreja do Brasil para Cristo Manda Aqui. Nós estamos localizados aqui na Avenida Ultramarino 616. O dia que quiserem nos fazer uma visita, serão muito bem-vindos. Eu tenho certeza que Deus terá um recado especial para o seu coração no dia que você vier. Mas vamos lá, nós estamos aqui. O programa Manda Aqui Solidário faz parte da grade de programação do Manda Aqui Online. Você pode estar assistindo agora, terça-feira, às 15 horas, ou você pode assistir em qualquer outro horário. Te convido a dar uma visitada nos programas anteriores também. Tenho certeza que são assuntos de relevância dentro daquilo que a gente se propõe a falar e a fazer. E eu tenho certeza que tem dicas importantes ali para você também nos programas anteriores. Nós estamos hoje, mais uma vez, recebendo aqui o nosso irmão Rui Portela. Rui Portela, ele é o diretor do Instituto, um dos diretores, do Instituto José Sampaio da Silva, e vai hoje falar um pouquinho mais sobre o Instituto. Nós estamos numa programação em que, durante 4 semanas, a gente vai falar sobre o Instituto, já falamos sobre o GEAS, e falaremos nessas 4 semanas, que essa é a segunda, a partir de hoje, informações mais detalhadas daquilo que o Instituto José Sampaio da Silva promove. Então, Rui, fique à vontade. Amém. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus por mais uma vez nós estarmos aqui e poder falar para você que já assistiu anterior, já tem um pouco de informação, mas aquele que está chegando agora, eu vou tentar trazer um pouco para que você consiga entender todo um trabalho que foi realizado desde 1990. É difícil ter que passar tudo, porque muitas situações, muitos programas, muitos projetos, mas estamos tentando colocar aquilo que é relevante, para que você possa entender como que funciona uma instituição beneficente que está desde 1990 trabalhando com responsabilidade social. Isso é uma coisa bastante importante para que você conheça. Inclusive, nós vamos tentar mostrar alguns programas, e tem alguns programas que ele tem começo, meio, e não tem fim. Agora, tem uns que às vezes são interrompidos por circunstâncias que só Deus sabe. Nós entendemos que Deus tem seus propósitos, e Ele vai colocando nós numa direção que a gente saiba como conduzir. E se por algum motivo tiver que interromper, eles são interrompidos, às vezes até para dar lugar a outros programas, porque as necessidades das pessoas, elas são muitas. E nós entendemos que a gente tem que fazer aquilo que é, às vezes, relevante para o momento e também de uma forma que a gente tenha condição de preencher aquilo com sustentabilidade. Ok? Então, vamos... aquela questão que estávamos falando a semana passada, que eu me lembro que o pastor Carlos me perguntou como nasceu o Instituto José Sampaio. Eu consegui explicar e agora eu queria retificar. E foi um grupo de evangélicos liderado pelo pastor Joel Estevanato e seu irmão advogado, doutor Odair Estevanato. Eles se reuniram para discutirem em como dar assistência às famílias carentes da região. Isso foi na época de 1988, quando o pastor Joel estava assumindo a nossa igreja, e naquela época já era feita alguma coisa, mas era feito pelas senhoras, né? Que naquela época já tinha a Jubrac, nos moldes daquela época, e elas já faziam alguma coisa. Porém, era importante que fizesse algo que fosse um pouco mais abrangente, que tivesse até uma organização mais para atender a própria legislação e a gente pudesse, inclusive, começar a conquistar mais espaço, credibilidade. E aí foi quando eles montaram a instituição. Inclusive, é isso que eu quero que vocês comecem a notar.
A presença do pastor Joel, ela foi muito importante em todo essa trajetória. Ou seja, ele sempre trouxe alguma direção e nós se organizávamos e fomos realizando. E isso foi muito importante para nós, né? Ô, Rui, deixa eu só te interromper um pouquinho. O trabalho, então, ele começou através de um grupo de irmãs que já fazia isso como ministério da igreja. Isso, exatamente. Né? Porque tinham no coração atender às necessidades de algumas famílias mais próximas. E com a chegada do Instituto foi meio que uma profissionalização do serviço social. Mais ou menos isso. Seria isso? Porque naquela época, até eu lembrei agora, era chamado de União Feminina. União Feminina. Naquela época era esse nome que era dado. Né? Posteriormente aqui depois veio a Jubrac e tal. A UFEBRAC, A UFEBRAC, desculpa. UFEBRAC. E aí, então, em 18 de julho de 90, foi feita, então, uma Assembleia Geral e foi constituída o Instituto José Sampaio, como também já falei, que levava, na época, o nome do pastor José Sampaio da Silva, que foi o antecessor e que Deus o recolheu. Então, em memória a ele, nós demos o nome de José Sampaio da Silva e até hoje permanece. Né? Então, basicamente, era essa a retificação. Então, continuando, vamos entender que existiu épocas, né? Então, por exemplo, de 90 até 96, nós então começamos a definir alguns programas. Distribuição de cestas básicas, frutas, verduras, legumes, roupas, agasalhos. A criação do Centro da Juventude. Já começou alguma coisa ali, já na área educacional. E também uma coisa que aconteceu, que foi um projeto bem interessante, que foi a Rosália, que fez num espaço que nós já tínhamos alugado, e ela começou a fazer a recreação infantil. Então, algumas mães que não tinham onde deixar aquelas crianças, não tinha vaga na creche e tal. Então, a Rosália tomava conta e veio outras professoras e ali começou. E também foi o Telecurso 2000. Ou seja, era um programa que era da Fundação Roberto Marinho e a Fiesp. Então, nós implantamos e também foi muito bem frequentado e foi já também uma sementinha na área educacional. É isso que eu estou colocando exatamente para as pessoas entenderem. Que Deus vai plantando... A construção do trabalho. Né? Vai montando um alicerce para que lá na frente tenha uma solidez. Né? O telecurso, as aulas eram ministradas no Instituto? Era lá no Instituto. Inclusive hoje, onde está a Missão Desafio. Era lá naquele prédio, na parte de baixo, nós tínhamos as salas de aula ali. E era ali que era feito o Telecurso 2000. Poxa vida, que bacana, e né? aí foi bastante interessante. Uma forma de aproveitar um programa do governo federal, né? Não, era do Estado, né? Esse era do Estado? Era do Estado, porque a Fiesp que... Sim, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Exatamente. Então, assim, aproveitando esse programa do governo estadual e dando acesso às pessoas da comunidade que talvez não tivessem nem ideia que teriam acesso e direito a esse programa. Exatamente. Né? Porque também naquela época não tinha o Enseja, né? O Enseja veio depois. Que era mais ou menos também uma boa forma de alfabetização. Né? Sim, sim. Nessa época ainda existia o Mobral ainda? Você lembra? Sim, ele estava exatamente se dissolvendo, né? E aí foi quando surgiu o Telecurso e dali então depois apareceu o Enseja. Tá? E também fizeram naquela época o Sopão da Madrugada, né? Que é coisa que ainda é realizada ainda de uma certa forma, um tamanho menor, mas continua. E também uma coisa que era interessante, surgiu o encaminhamento de drogados. Né? Então, foi quando, lá na frente, eu vou falar de um parceiro que trouxe um modelo diferenciado das casas de recuperação. Tá? Então, continuando, aí é que eu gostaria de, então, nós falarmos da criação, certo? Da criação do Instituto José Sampaio da Silva. Da escola.
Você chegou a conhecer o Instituto? Eu não conheci, eu ouvi falar. É. Eu cheguei aqui na igreja em 2007, né? 2007, eu creio que já não existia mais, né? Inclusive eu estou devendo, eu faço questão de trazer, porque hoje eu não consegui localizar. Eu tenho uma foto que o Instituto, o IEJA, no caso, ele foi feito lá no prédio da Missão do Desafio. Antes não existia. O IEJA era ali. Uhum. Né? E uma das primeiras alunas, né, foi Michele, Thalita, as filhas do pastor Joel. Filhas do pastor Joel. Exatamente. Então eu tenho, na próxima vez eu vou trazer para vocês, inclusive, saberem, e aqueles que não sabem, que relembrar daquela época. Tá? E o IEJ nasceu como? Você me mostrou aí uma construção, né? Apontando para a educação. Exatamente, foi mais ou menos isso. O pastor Joel, dentro daquilo que ele já entendia, que poderia fazer algo maior, aí, conversando com a Rosália e comigo, falou, olha, vamos abrir uma escola. Né? A ideia foi essa. Uhum. E a gente achou que a ideia era grande, mas com Deus a coisa aconteceria, né? Uhum. E aí então começamos a pesquisar de como fazer, a legislação e tal. Aí começamos a conhecer pessoas que vieram nos ajudar, e aí demos entrada na documentação, e pela fé a gente foi indo. Foi tão interessante nessa questão pela fé, que foi assim, nós montamos, entregamos a documentação, ela estava para ser aprovada, e nós divulgamos, fizemos a matrícula das alunas e alunos, e a publicação, ela deveria sair para a gente fazer o Instituto funcionar. Uhum. Então nós marcamos uma data de inauguração e a publicação não tinha saído. E eu me lembro que a pessoa que estava encarregada de ficar acompanhando o Diário Oficial foi o Capela, o pastor Capela. Que naquela época era em papel, Era né? em Você papel. tinha que ir lá comprar o Diário Oficial e exatamente. acompanhar ali as publicações. Então, no dia da inauguração, ele no escritório dele, que ele tinha lá no centro da cidade, naquela época ele tinha lá, ele pegou, ligou e avisou. Saiu a publicação. Olha só. Quer dizer, mas foi coisa de Deus, porque nós, é claro, estávamos naqueles dias em campanha de oração, Sim, tinha todo sim. um processo, o pastor Joel, a Rosália. Tudo pronto para a inauguração, porém aguardando uma liberação. Precisava da liberação. Mas Deus é tão fiel, é tão verdadeiro, que nós acreditamos, e Ele colocou a publicação no dia certo e começamos. Maravilha. E foi um trabalho maravilhoso. Que maravilha. Quer dizer, a gente já começou um processo que, de uma certa forma, a gente já sentiu que ele nasceu abençoado. Né? E aí foi muito bom, porque no primeiro ano tiveram muitas famílias da nossa igreja, né? Acharam que era por bem e muito importante matricularem seus filhos no IES, porque era uma escola diferenciada. Diferenciada no quê? O conteúdo programático, claro, era definido pela Secretaria de Educação e tal, mas o corpo docente eram todos evangélicos. Ou seja, os princípios cristãos Exatamente. e da família estavam ali presentes na sala de aula. E outra. Coisa que hoje em dia é muito difícil, né? E também com a garantia de serem preservados. Garantia de? Serem preservados. Sim. Entendeu? Essas questões éticas, morais, sabe? Inclusive, nós tínhamos a condição na grade, inclusive tinha o ensino religioso. Que naquela época muitas escolas não tinham intenção nenhuma de fazer isso. Mas nós fazíamos. Olha já só. estava lá. E eu me lembro que a professora de ensino religioso era a Leonor. Ela lembra disso. Olha só. Ela lembra. Certo? E foi ali que nós começamos. Foi muito bem. O colégio, ele cresceu. Né? E aí, de uma certa forma, aí depois
Nós tivemos que paralisar a nossa atuação, eu e a Rosália, por motivos particulares. Aí entrou uma outra diretoria, e essa diretoria também eu achei muito interessante, porque a gente não estava distante, estava acompanhando. Um grupo de irmãos, tá, se reuniram e achavam que precisava expandir. Uhum. O espaço era pequeno, aí foi quando eles vieram para esse prédio aqui na Ultramarino, Uhum. né? E o pastor Francisco Capella tinha esse cliente que tinha esse espaço, aí foi alugado, os irmãos se cotizaram, fizeram uma grande reforma e trouxeram o colégio para cá. Uhum. E aí depois foi quando então houve um crescimento, e aí o pastor Joel voltou a conversar comigo, com a Rosália, e nos trouxe novamente, e aí foi quando nós fizemos o colégio crescer, né? Uhum. E nessa de crescer, nós tínhamos naquela ocasião aqui, já na Ultramarino, uma secretária, né, que era a Suzy. E a Suzy naquela época estava grávida. Uhum. E quem nasceu? O Jonas. O Jonas. E eu me lembro que ele pequenininho, a Suzy trazia ele, ficava com ele lá, quer dizer, ele cresceu junto com a gente ali. Uhum. Seus primeiros meses foi também uma coisa bem interessante, que eu me lembro até hoje, que era o mascote do IE. Olha só. Foi muito interessante. E eu tenho certeza que a presença da escola aqui na região, através da influência dos seus professores, plantaram muitas sementes, né? Foi. E olha, e a grande prova disso é uma coisa que eu achava muito interessante. Nós estávamos incomodando a concorrência. Uhum. A gente ficou sabendo disso. Ficou sabendo disso por quê? Pelos próprios professores. Uhum. Porque alguns dos professores, eles estavam conosco, mas trabalhavam para outras escolas. Então lá eles ouviam falar e traziam para nós. Uhum. Entendeu? E uma das coisas que nos encheu de orgulho naquela época é que uma das coisas que eles disseram, assim, de uma forma bem categórica, é que a qualidade de ensino era superior. Olha só. Porque nós tínhamos, inclusive, um professor que ele tinha umas salas de aula que dava aulas de reforço, Uhum. e ele dava aula de reforço para algumas escolas grandes, e ele falava assim, poxa, mas vocês não aprenderam isso lá? E aí então ele notava que o conteúdo programático do IEG era bem superior àquelas escolas onde aqueles alunos estavam recebendo aulas de reforço. Uhum. Então, para nós, nossa, isso era um ponto de orgulho, né? Uhum. Saber que nós estávamos no caminho certo, tinha um corpo docente bem profissional, altamente capacitado, e que realmente fazia um trabalho muito importante para aquelas crianças, né? Se bem que era ensino fundamental, e era assim, até foi uma coisa que eu lembro que eu e a Rosália ajustamos. Da quinta à oitava série, de manhã, que eram os adolescentes. Sim. E do primeiro ao quarto, era para as tarde. crianças. Por que nós invertemos? Uhum. Porque eu achava uma injustiça. Quando chegava no inverno, as crianças tinham que Pequenininhos acordarem cedo. têm que levantar e passar frio, enquanto os adolescentes estão dormindo. Então nós invertemos isso. Uhum. Quer dizer, é um ponto que a gente já começou a fazer algumas mudanças, né? Uhum. E à noite é que tinha um supletivo. Tá. Então foi no supletivo que aí então nós demos a oportunidade para várias pessoas que hoje ainda estão na nossa igreja e que foi dali que eles deram uma rebobinada. Estavam afastados da escola por motivos N, né? Porém, com a escola tiveram a oportunidade de voltar a estudar, fazer através do supletivo, eliminando então o ensino fundamental, e aí depois passaram a fazer faculdade, se formaram, Olha só. mas o impulso foi exatamente. Sim, a base foi exatamente. o supletivo do IEG. Exatamente. Uhum. Porque, estando na igreja, falando, opa, peraí, vamos estudar, e depois no amanhã a gente volta
até cursar uma faculdade e tal. Sim. Né? Foi coisas que muitas fizeram. Bacana, uma participação importante aí no campo da educação, né, Rui? Exatamente. Então, para nós foi muito importante. Agora, lamentavelmente, ele teve que ser fechado, mas foi circunstâncias de mercado, porque era um colégio que tinha a sua mantenedora, que era o próprio a Associação Beneficente, né? Mas não tinha um número suficiente de alunos. Então, a questão financeira, ela começou a ficar um pouco prejudicada. Né? Então, como nós não podíamos ficar devendo de forma alguma, a gente foi levando. Uma decisão difícil, porém necessária, né? Exatamente. Porque, na verdade, também é uma coisa que acontecia e até hoje ainda acontece. E as escolas, inclusive, elas passam por esse problema tranquilamente. É a questão da inadimplência. Sim. Quando o país passa por uma dificuldade financeira, na própria economia, o que é que acaba acontecendo? Os pais deixam de pagar a escola. Sim. E aí, o que acaba acontecendo? As escolas começam a ficar numa situação prejudicada. Sim, porque não tem de onde tirar receita, né? Porque, veja bem, você tem, que naquela época, até eu me lembro, nós tínhamos um corpo docente de 22 professores. Puxa, bastante. Então, você imagina a folha de pagamento. Qual era o tamanho dela, né? E a responsabilidade pela CLT é muito grande. Sim, com certeza. Então, foi quando a gente foi tentando, porém, o mercado não respondeu, porque o país estava passando por dificuldades, então não tinha muita matrícula. Aí foi indo, chegou uma época que achamos por bem, e até eu me lembro que eu participei muito desse processo, na questão técnica, né? E nós entramos em acordo com a Secretaria de Educação que nós interromperíamos, assim, temporariamente. Né? E aí foi quando, então, fizemos um acordo com todos os funcionários, tá? E encerramos temporariamente. Liquidaram tudo que precisava ser liquidado. E aí, com o tempo, fomos liquidando. Hoje não temos nada, absolutamente nenhum. E o sonho não acabou, né, Rui? Não. Porque assim, a gente não vai falar muito disso aqui. Não, mas eu só queria completar o seguinte. É isso que eu gostaria de chamar a atenção agora. Porque de lá para cá, o que aconteceu? A gente ficou, de uma certa forma, um pouco frustrado. Porque a intenção era dar continuidade, mas vamos respeitar que Deus tem seus propósitos. Sim. Certo? Então nós aceitamos, demos a continuidade, e o pastor Joel, depois de alguns anos, ele ainda pensando... Isso arde no coração dele ainda. Exatamente, arde. Porque o que aconteceu? E eu sei, é que depois que as filhas casaram, e aí então nasceram os netos, aí ele começou a se preocupar. Puxa vida, meus netos não vão ter a mesma escola que minhas filhas tiveram? Porque as três estudaram no IERJ, né? Então foi quando ele nos procurou novamente e nós estamos ainda estudando junto com ele. É por isso que ele tem aquele projeto educacional, por isso que o prédio voltou a ser alugado. E aí nós estamos todo aquele processo que ele já explicou, que com um tempo certo, na vontade do Senhor, nós vamos voltar. Amém. Talvez não nós, mas uma diretoria que será formada e vai reativar a escola, inclusive um modelo atual, que poderá dar a mesma oportunidade para as pessoas. Sim, com certeza. Inclusive, pela própria necessidade que se tem hoje de ter escolas com base cristã, com os valores da família, porque infelizmente isso hoje está muito deturpado, né? Em todos os níveis da escola, né? Principalmente no nível superior. Até abrir um parênteses aqui, Rui, para falar que recentemente nós tivemos aqui em um dos cultos uma palavra específica para as pessoas que estão entrando na universidade. Porque nós sabemos que, infelizmente, junto com o conhecimento que a universidade traz, ela traz uma série de informações, vou chamar assim, que não são politicamente corretas, que não são
né? Não são informações cristãs, não são informações que agradam o coração de Deus. E, infelizmente, muitos jovens têm se perdido. Muitos jovens têm se enviesado aí por uma visão política distorcida e acabando deturpando os valores cristãos que foram neles implantados. Então, existe uma preocupação em relação a isso, e essa preocupação ela se estende também com relação às crianças, aos adolescentes, e aí eu creio que em breve a gente vai ter, né, notícias boas aí a respeito disso. Sim, até uma das coisas que eu me lembro, que hoje eu vejo, eu falo assim, poxa vida, na época da nossa escola não tinha essas coisas. O bullying. Uhum. Na nossa escola eu não me lembro. E de uma certa forma, eu posso assim, afirmar, porque eu, quando participava daquele período da escola, eu também era funcionário. Uhum. Porque era assim, como nós não... Eu trabalhava na iniciativa privada, mas quando abriu a escola, eu vi que eu precisava dar uma força para a Rosália, que ela, inclusive, o pastor Joel lembra, e muitos se lembram. Quando ela retornou, ela teve um mal súbito, teve um AVC. Uhum. Mas aí o que aconteceu? A igreja entrou em oração, tal, melhorou. Só que ela ficou com pequenas sequelas. Aí eu trabalhava fora. Aí eu falei, não, eu vou dar uma força. Então, como eu era autônomo, então eu podia, algumas horas do dia, ajudar. E aí eu comecei a ajudar. Entrei em um acordo na empresa, me afastei e comecei. Aí a diretora, que era a dona Lília, ela falou assim, Rui, mas não tem sentido. Você fica o dia inteiro aqui, trabalhar de graça mesmo. Como é que você vai manter teu carro? Como é que você... Né? E eu falei, isso aí é com a Rosália, ela que é a diretora, ela que resolve. Aí foi quando, eu me lembro, que como eu vim, inclusive, da iniciativa privada, eu trabalhava em provedor de internet, então eu já tinha muita informação sobre informática. Então eles me deram as aulas de informática e também à noite, que tinha o supletivo, então tinha que ter um coordenador. E você passou a trabalhar como coordenador ali? Era coordenador. Maravilha. E nas horas vagas, eu também era o cara da manutenção. Uhum. Então, esses 3 grandes salários, sabe, que somando não dava quase nada, e por causa da deficiência, e a Rosália, por ser minha esposa, ela nunca me pagava. Ela pagava todo mundo, menos eu. E eu aceitava e achava razoável, porque eu sabia da necessidade, da dificuldade financeira. Mas para mim o importante era estar sendo útil e podendo ajudar de qualquer forma. Que bom. Então a gente estava sempre muito presente no dia a dia da escola. Então essa questão do bullying me chamou a atenção, que na época não existia, sabe? Tinha, lógico, algumas brincadeiras que a criança faz, adolescente também faz, mas não chegava a esse ponto, não. Você vê, mas por quê? Por causa da metodologia que era dada pelos professores. Né? Era mais uma questão cristã mesmo. Tá certo. Em relação ao IEG, você tem mais alguma informação para trazer para a gente hoje? Não, hoje ainda não tenho. Estamos aguardando mesmo. Não, em relação àquilo que já foi feito no passado. Tem alguma coisa que você gostaria de comentar ainda, antes da gente partir para o próximo tópico aí? Olha, deixe-me lembrar. Eu me lembro que foi muito importante a participação de uma coordenadora pedagógica, que era cristã. Ela é uma pessoa que ajudou muito. Ela veio do Colégio da Polícia Militar. Para você ver como Deus, ele investiu bem, sabe? Ele trazia pessoas qualificadas super qualificadas. Você vê, trazer uma coordenadora do Colégio da Polícia Militar, que há muitos anos era uma coqueluche de São Paulo, sabe? Em termos de qualidade de ensino. Né? E ela trabalhava para nós também. E, então, você vê, nós tínhamos um corpo docente de muitos profissionais muito bons, sabe? Foi muito importante aquilo. E isso nos dava assim, uma certa
tranquilidade, né? Certo. Porém, é claro, trabalho nunca faltou, mas também uma coisa que a gente achou muito importante é a forma de observar o trabalho dos professores, ou seja, tá junto, sabe? E não à distância, sabe? Deixando o barco correr, não, nós estávamos ali muito presentes. Foi uma coisa que, de uma certa forma, até me garantiu, e garantiu mais ainda para a Rosália, um pouco de experiência. Né? E até, quando eu falei a semana passada, daquele curso que nós demos naquela carreta, então a experiência do IEG, nós levamos para a carreta. Ótimo. Você entendeu? Foi importante todo um processo de aprendizado. Que bom. E vamos orar. Eu gostaria de um dia ainda ouvir falar que a escola reabriu, tá? E que vai atender novamente a nossa comunidade. Amém. Em nome de Jesus, vai sim. E dar um ensino de qualidade. Amém. Isso para nós vai ser bastante importante. Amém. Então, basicamente é isso. Ok. Então, agora concluindo, né, a sequência dos programas que foram implantados naquela época, por exemplo, em 2001, que eu já falei na outra oportunidade, nós tínhamos o programa do leite, até aí tudo bem. Mas tinha um programa que eu achava super interessante, para você ver, às vezes o governo ele faz determinadas coisas boas e depois acaba, nunca mais aparece. Que era o programa Alimenta São Paulo. O programa Alimenta São Paulo, ele era super interessante para a instituição e para a comunidade, porque nós distribuíamos naquela época 50 cestas básicas, mas só que eles não nos entregavam a cesta, e nos entregavam vales, sabe, que era de famílias que eram cadastradas, e elas iam retirar em local já pré-determinado por eles. Sabe? Você vê, e depois o país passou novamente por dificuldade, acabaram com o programa e nunca mais retornou esse programa. Nunca mais os governos deram cesta básica. Quando você fala assim, quem dá cesta básica? São os grandes mercados, a iniciativa privada, mas o governo não tem. Ele dá, sim, emergencialmente, diante de uma situação pontuais, né? Assim, uma calamidade, e tal, aí eles aparecem com a cesta. Mas normalmente eles não dão mais. E mais uma vez, as instituições, principalmente aquelas ligadas às igrejas, elas fazem o papel que o governo deveria fazer, né? Exatamente. Nós aqui temos um programa de distribuição de cestas básicas também na igreja. Inclusive, no próximo sábado, agora no dia 19, nós estaremos reunindo as pessoas, as famílias aqui, para receber as cestas. E aí fica muito claro essa deficiência do governo, porque eles recorrem à igreja porque eles não têm a quem recorrer. Não é verdade? E nós acabamos com muita alegria, né, podendo participar desse projeto. Nós tivemos agora, terminamos no domingo passado, no sábado, na verdade, a Semana Solidária, que é aquela semana onde nós, como membros da igreja, como participantes da igreja e principalmente das pessoas que fazem parte dos grupos pequenos. Então, o Rui sabe, mas para quem não sabe, os grupos pequenos são chamados GEMES, né, que é o Grupo de Evangelismo e Maturidade Espiritual. E nesses grupos, as pessoas, cada uma delas contribui com uma quantidade, com um valor. Para quê? Para que essas cestas básicas sejam montadas, para que a gente, mais uma vez, cumpra o papel social, que na verdade, originariamente, não é um papel da igreja, um papel do governo, que a gente acaba cumprindo. E a gente consegue acumular, a gente consegue adicionar esses benefícios outras coisas também, como por exemplo, nós vamos fazer, na semana que vem já, começar um trabalho na área da saúde. As pessoas vêm para a igreja através de uma cesta básica, procurando uma cesta básica, e nós vamos oferecer também um serviço de controle, por exemplo, de diabetes. Nós vamos ter aqui enfermeiras que são membros da igreja, né, profissionais da área, para fazer a aferição da glicemia das pessoas e da pressão arterial. E a partir daí fazer um controle mensal, onde, olha, a pessoa no mês passado ela tinha esses níveis, nesse mês ela está apresentando outro nível. Indicações de programas de saúde do próprio governo do estado. Então, assim, cada vez mais, você falou disso, eu me lembrei, cada vez mais a igreja está assumindo um papel na sociedade que originalmente não caberia a ela.
mas por conta da força do Evangelho que nos impulsiona a fazer isso, né? Jesus Cristo nos impulsiona a fazer. Ele mesmo diz que é muito melhor dar do que receber. Ele mesmo diz que nós temos que estar atento à necessidade dos mais pobres. E a gente acaba se envolvendo com isso e prazerosamente a gente consegue atender a necessidade dessas pessoas. Exato, né? É por aí mesmo. Então, agora concluindo, eu tinha citado lá anteriormente a parceria com o CPC. O que é isso? É uma instituição que, inclusive, ela foi criada e chegou aqui no Brasil por um missionário. É o missionário Glenn. Ele veio da Irlanda do Norte. Ele veio aqui para o Brasil com um propósito, de trazer o projeto dele. Aí ele nos conheceu e ele ofereceu o projeto em si. O que ele fazia? E faz até hoje. É da área da construção, né? É mais ou menos aí. Ele consegue mesclar. E, na verdade, é assim, ele tem um trabalho com os moradores de rua. Né? Então, ele visita os locais, pega os moradores, tenta conhecer os moradores e depois, quando alguém que realmente quer fazer, assim, participar do programa dele, então vai para a instituição dele. E ali, então, ele vai preparar essa pessoa para aprender um trabalho profissional. Ou seja, ele pode ser pedreiro, pode ser marceneiro, pode ser serralheiro, ou seja, várias atividades da construção civil que, posteriormente, essa pessoa ela vai ser aproveitada na construtora que ele tem aqui. Certo? Então, é o tipo de parceria, e tipo de projeto que eu acho super interessante. Ou seja, as igrejas evangélicas, elas fazem um trabalho excelente na área de tratamento para os viciados em drogas, em álcool. As casas de recuperação evangélicas, elas são excelentes. Eu sei porque eu conheci várias, já ajudei e ajudo várias até hoje, porém falta uma coisa importante. Porque assim, todo drogado, quando ele passa por esse processo, que normalmente dura 9 meses, quando ele sai de lá, ele vai para casa. É uma alegria imensa, porque ele ficou 9 meses afastado. Então todo mundo, a família fica alegre, fica feliz. E no outro dia vai todo mundo trabalhar, ele levanta, mas aí ele retorna a um problema dele. Ele tinha se afastado da escola, ele não tem um currículo, ele não tem uma profissão. Então como é que ele vai arrumar emprego? Então ele fica em casa. Aí ele fica em casa um dia. Ele está exposto novamente. Então ele fica em casa um dia, fica em casa 2, 3. Aí um belo dia ele resolve sair. Aí ele chega na esquina e encontra com os velhos inimigos que levam ele novamente. E no caso do Glenn é diferente. Enquanto ele estiver passando por aquele processo de internação durante aquele período, ele vai aprender uma profissão. Sim. Aí, quando encerra aquele período, ele não vai voltar para casa, definitivamente. Ele vai ser convidado a trabalhar na construtora do Glenn. Porque ele tem uma pequena construtora que presta serviço para pessoas físicas e algumas pequenas empresas, e ele faz parte dessas equipes que, às vezes, numa obra, ele dorme no alojamento e nos fins de semana ele vai para casa e tem um convívio com a família. Trabalho de socialização muito bonito. Exatamente. Né? É isso que é uma coisa bem importante para fazer com que o drogado, o viciado, quando ele passa por esse processo, depois, quando ele sai de lá, ele precisa de algo que é super importante. É dignidade. Sim. Tem que trabalhar, é exatamente isso. Então ele quer trabalho, ele quer voltar a estudar, ele quer reconstruir a vida dele. E é exatamente isso
que a parceria que nós tínhamos com o Glenn, e até hoje ainda nós temos. Toda vez que eu tenho algum caso, eu entro em contato com ele. E eu até achei interessante, quando eu conheci o processo, teve uma coisa que me chamou a atenção, eu fiquei até curioso, falei, mas Glenn, como é que você deixa o cara uma semana, porque logo na primeira semana, ele não vai lá para a instituição, que geralmente que é lá no interior. Né? Não, ele tem aqui próximo, ele tem um galpão que tem lá uns quartinhos com sanitário. Né? Então, vai para a triagem, que ele fala. Então, a pessoa vai ficar lá uma semana. E ele não faz nada. Fica lá descansando. Fica lá descansando. Ele come, bebe, dorme e fica lá no cantinho dele. E o Glenn tem sempre um evangelista que conversa com todos eles todos os dias, né? Que acompanha. E eu falei, mas Glenn, o cara vai ficar sozinho, sem fazer nada. Aí ele falou para mim, meu irmão, morador de rua, não fazer nada é o que eles mais fazem. Então, não é incômodo para ele. Não é, sabe, uma terapia chinesa. É uma coisa que eu quero que ele se conscientize. Porque depois de uma semana eu vou ter uma conversa bem franca com ele. Você quer ir mesmo? Se ele vai ou não, exatamente. Porque para eu te levar para lá e depois de 2 dias você pedir para voltar, você vai tirar o lugar de outro, como também vai me gerar custo. Então, é esse processo e é assim que a coisa funciona. Maravilha. Aí eu comecei a entender que realmente ele tem um projeto que ele é bem elaborado. Né? E, acima de tudo, ele também é uma pessoa cristã, ele é uma pessoa, sabe, que ele tem Deus no coração e ele faz questão de fazer com que todos passem pelo processo e estejam ali presentes em todos os cultos, todo dia, sabe? É um processo, né? Maravilha. É muito interessante. Então, foi essas parcerias que nós tivemos. Nós vamos falar em outros programas de outros parceiros, mas eu quis trazer agora para que vocês conheçam coisas importantes que o Instituto fez nesse breve passado, que é muita coisa, pessoal. É interessante. Mas vai dar para falar bastante coisa. Maravilha, basicamente era isso que eu tinha que colocar hoje. Tá certo, Rui. É sempre bom a gente ouvir, porque assim, quando fala de coisas do passado, às vezes alguém pode dizer, poxa, mas está falando de coisas do passado. O que a gente está falando de passado representa o presente transformado de muitas pessoas. Exatamente. Aquilo que foi feito no passado reflete hoje no presente de muitas pessoas e certamente vai refletir no futuro também. Porque, na verdade, quando a gente fala de fazer um trabalho social, a preocupação não é só com o trabalho social em si, mas a preocupação é com a pessoa que é alvo do trabalho social. E isso faz toda a diferença. Então, as sementes, como eu falei no caso das professoras lá do Instituto, as sementes que foram plantadas, elas frutificaram e algumas aí se tornaram em árvores frondosas, mesmo que os nossos olhos não alcancem. Não é? Eu aprendi, trabalhando nessa área, que a ansiedade que gera, a expectativa por resultados, ela é muito ruim se a gente não souber lidar com ela. Até o dia que eu coloquei os olhos com mais atenção em Romanos 10, quando fala que, olha, foi Paulo quem pregou, Apolo regou e quem dá o crescimento é Cristo. Então, assim, nós sabemos que a nossa parte, ela é muito pequena em relação ao processo como um todo, mas ela é muito importante. Apesar de pequena, ela é muito importante. E que a gente possa continuar sendo motivado a fazer, que a gente possa continuar com esses estímulos que muitas vezes a gente encontra as pessoas, olha, passei pelo Instituto, recebi uma ajuda, lembro que daquela época. Então isso é muito bom, isso traz essa alegria e essa certeza de que a gente continua no caminho certo, não é verdade, Rui? Tudo isso, até esse passado recente que eu estou colocando, para que as pessoas entendam que nós tivemos a oportunidade de construir algo que hoje ele se torna importante, porque nos dá, com a experiência vivenciada, a condição de fazer melhor. Sim. Sabe? Sim. Então, quando a gente está diante de alguma situação e de algum problema de uma pessoa da comunidade, a gente já sabe como conduzir,
como estimular, como preparar a pessoa e fazer ela acreditar. Porque a gente mostrando o que a gente fez lá atrás, e mostrando pessoas que hoje elas são testemunho de um passado que elas também tiveram, é quando elas começam também a ter boa vontade de aceitar. Sim. E aí é que ela vai melhorando. Sim, muito bom. E vai crescendo. E Muito Deus, acima de tudo, vai fazendo a obra, né? A Amém. gente sabe disso. Amém. Muito bom. Então, nós vamos terminando o programa de hoje por aqui, com muita alegria de poder compartilhar com vocês aquilo que a igreja faz através dos seus braços sociais. A gente teve mais uma porção daquilo que o Instituto José Sampaio da Silva realizou e realiza, e na próxima semana, nas 2 próximas semanas, nós ainda teremos esse assunto em pauta, falando de mais um pouco daquilo que o Instituto está fazendo. Agradeço a audiência e a participação de todos. Os nossos contatos vão aparecer para você aí, tanto o WhatsApp meu quanto do Rui também, para que vocês possam interagir com a gente, mandar perguntas. Você pode mandar sugestão de temas também, para que a gente possa abordar nos próximos programas. E é isso aí. Fiquem com Deus, que Deus abençoe um restante de semana abençoado para cada um de vocês, debaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais. Tchau. Que Deus abençoe a todos.